Oi, gente! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou completando 2 semanas pós-parto e o nosso Benjamin está completando 2 semanas de vida e eu decidi gravar para vocês um relato de parto contando como foi essa experiência nada normal. Eu posso testificar de que não foi nada normal. Guerreira, batalhadora. Uma coisa é fato, acho que toda mulher ela nunca sabe o tanto de dor que ela consegue aguentar até ela decidir ter um filho. E aí ela descobre que ela é muito mais forte do que ela jamais imaginou. Eu posso falar isso por mim, porque eu sempre fui muito franga, assim, eu nunca gostei de... Quem gosta, né, de sentir dor? Ninguém gosta. Mas eu sempre fui muito fraca pra dor. E ter esse bebê de forma natural provou que eu consigo aguentar muita coisa. Com um pouco de trauma, mas eu consegui aguentar muita coisa. Tudo começou no dia 7 de junho, 6h30 da manhã, eu acordei o Gustavo falando: Eu acho que eu tô fazendo xixi na cama. E aí eu levantei correndo, fui pro banheiro, no que eu tirei a roupa, veio aquela enxurrada de água. E o Gustavo veio correndo atrás de mim, ele também tava nervoso. E a Marissa? E eu tava tentando entender o que tava acontecendo. Fiquei olhando pro chão, assim, tudo cheio de água, e olhando pra ele. E sabe quando você acorda que você não acordou ainda? A Marissa estava com aquela trava na mente que não deixava ela processar o que estava acontecendo. Tava tentando entender ainda o que tava acontecendo. Por um momento eu pensei, não, isso aqui é tudo xixi mesmo. Era impossível ter aquela quantidade de xixi. Pois é, a gente ficou tranquilo, né, B? A gente estava preparado para essa parte. Pelo menos essa parte. Fiz café da manhã, você veio, tomou café Eu coloquei uma tranquilamente. fralda. Eu achei que uma vez que a bolsa estourasse, era isso, a água saiu, acabou. Mas não, você fica vazando o tempo inteiro. Eu fiquei muito chocada com isso. Eu troquei de fralda 3 vezes até Vai a hora de saindo sair de aos casa. poucos, né? É, Tipo assim, não é, o bebê tá lá dentro agora sem nenhuma água. não. Isso aí eu não sabia. Eu acho que eu tentei não assistir muitos relatos de parto, que era pra eu não ficar traumatizada. Aí o trauma veio no meu próprio parto. Eu tentei não ver muita a história das outras pessoas, pra eu não ficar comparando, sabe? Ah, mas o parto de fulana durou só tantas horas e o meu tá demorando tudo isso. E aí a gente foi, eu sentei, tomei meu café da manhã, comi meu ovinho e nós fomos pro hospital. Nós chegamos no hospital, já ia dar 8 da manhã, mais ou menos. A bolsa estourou às 6h30, a gente chegou no hospital, era umas 8 e pouco. Eu nunca tive problema com pressão alta. Nunca tive. Minha pressão sempre foi tranquila. Mas na semana em que eu completei 39 semanas de gravidez, a minha pressão simplesmente estava muito alta e tinha muita proteína no meu xixi. Que eles fazem um teste do xixi toda visita com a midwife. Quando foi no dia que a minha bolsa estourou, eles foram medir minha pressão e estava muito alta. Então eles me deram um remédio para baixar minha pressão. Ah, é, eles falaram que eu provavelmente tava com pré-eclâmpsia. Não era nem pré-eclâmpsia, né? É o Era pré-pré. pré-pré-eclâmpsia. Tava perto de ser pré-eclâmpsia. E aí o médico, na verdade, que te deu, falou na possibilidade de você ter que ficar tomando esse remédio por pelo menos um mês. Sim, e depois de um mês ele faz o desmame do remédio. Só que eu acabei nem tomando, eu só tomei aquela vez mesmo no hospital. Em minutos a minha pressão ficou regular de novo. Eles me levaram numa sala pra colocar uns negócios na minha barriga pra poder ouvir o coração do bebê, pra ver de quanto em quanto tempo tava vindo as minhas contrações. Elas estavam fracas ainda. Você tá conversando, filho? É, E aí eles foram checar o meu cervix pra ver quão dilatado eu tava. Eu tava 1 centímetro dilatado. Porque a minha bolsa tinha estourado, o protocolo deles é de fazer a indução. tava claro na nossa mente que a gente não queria fazer a indução, né? A não ser que fosse necessário. A gente queria tentar fazer com que o parto fosse totalmente natural. Aí mudaram a gente de quarto umas 2 vezes. Primeiro a gente tava nesse quarto onde eu tava sendo avaliada, depois mudaram a gente pra um quarto pra esperar uma sala de parto ficar available, pra ficar disponível. E aí levaram a gente pra sala do parto. Porque acho que não havia sido comunicado muito Não. claramente que a gente não queria ser induzido. Não, ninguém me perguntou. Então eles já assumiram que eu induzir. Vieram conversar, falar, olha, isso daí já era tarde, já era tipo mais 5 da tarde. A gente ficou o dia inteiro no hospital. E aí eles falaram, vamos induzir você e tudo mais. Só que a gente sabia que depois que a bolsa estoura,
7 a cada 10 pessoas levam pelo menos 24 horas para ter um parto normal, assim, sem indução nenhuma. Então a gente falou, a gente gostaria de esperar pelo menos até 6 horas da manhã de amanhã. Porque aí a gente consegue esperar pra ver se o parto vai evoluir sozinho, sem nenhuma ajuda médica pro parto acontecer. E eles concordaram. Nisso que a gente tá esperando, um dos médicos lá decidiu sugerir que nós viéssemos pra casa pra esperar então, porque não tinha por que ficar lá ocupando o quarto. Tinha uma carne na geladeira que eu tinha comprado, sem saber que o parto ia começar. Aí, o que era 8, 9, 8 9 da da noite, noite. eu falei, vou assar essa carne aqui. Assei a carne, jantamos e fomos dormir. Aí pronto, na hora que a gente dormiu o que? Meia hora, 1 hora? Por aí. Aí começou. Começaram a vir as contrações bem mais fortes. E aí, quando foi umas 3 da manhã, já tava assim, tava vindo a cada 5 minutos ou... Acredito que sim. Só que tendo em mente que eu estava deitada de lado, isso é uma informação importante. Eu estava deitada de lado, provavelmente por essa razão o bebê estava no lugar certo e as contrações estavam vindo bem regulares, bem pertinho uma da outra. E aí nós chegamos no hospital, me colocaram de novo naquela sala de avaliação, né? E aí ela foi medir o meu cévix pra ver de novo quão dilatada eu tava. E adivinha? Eu tava 1 centímetro dilatada. Isso já era 4 da manhã. E aí ela falou, se você quiser você pode ficar andando pelo hospital, se quiser subir escada, se quiser a bola de yoga, pra você tentar fazer o seu parto evoluir. E aí a gente foi subir escada, vinha a contração, sentia bastante dor. Aí deu 6 horas da manhã e eles já falaram em começar a induzir o parto. Porque tem risco de infecção, né? Já que a bolsa já tinha estourado 24 horas atrás. A gente passou de 24 horas, várias horinhas, né? Umas 7 e pouco da manhã me colocaram numa sala de parto, de novo. Veio uma enfermeira e ela veio pra começar a me avaliar. Ela colocou aquelas coisas na minha barriga pra conseguir ver os batimentos do bebê, os batimentos cardíacos do bebê, os meus batimentos também e as contrações. E ela começou a conversar sobre a indução. Ela falou, então, primeiro, eu nem sei explicar isso, mas ela falou alguma coisa assim, a sua bolsa estourou, só que tem água que fica perto da cabeça do seu bebê. Se eu estourar essa água que fica perto da cabeça do seu bebê, vai ajudar a você sentir mais contração e o seu parto evoluir. E aí eu aceitei. Foi o primeiro pesadelo. O Gustavo tá até fazendo essa cara, porque ele tá lembrando do que aconteceu. E aí ela falou assim, muitas mulheres elas usam o Gasenair, que é uma mascarazinha com gás que você pode ficar chupando e ajuda em nada, primeiramente. Só mentira, eles falam que ajuda com a dor. Aí ela falou assim, você quer testar? Eu falei, tá, vamos testar. E aí ela falava, você chupa e você assopra. Você fica chupando e assoprando. E ele vai ajudar, tipo, ele vai te deixar high, vai te deixar, tipo, doidona. E aí começou. Ela primeiro começou enfiando o dedo, porque ela tinha que achar o local lá, pra depois ela enfiar um palitinho, assim, que tem uma pontinha, que é pra engatar e puxar pra estourar a água que fica perto da cabeça do bebê. No que ela tava enfiando o dedo, eu já tava gritando, falando assim, eu quero cesárea. Eu quero cesárea, eu quero cesárea. Eu tava assim, desesperada. Eu já tava chorando, porque tava dando muito. E aí ela falou assim, olha, eu já tô com o meu dedo no lugar certo. Agora eu só preciso colocar o negocinho pra estourar a sua água. Agora, ela falou, o mais doloroso já passou. Mentirosa! Eu lá com aquela máquina na boca. Aquele som, porque faz um som, faz um barulho quando você tá chupando o gás. Aquele som, ele me traumatizou tanto. Eu consigo ouvir ele. Eu consigo eu fico ansiosa. Não para a dor. Não para a dor, você sente tudo. Ele faz você ficar viajando, né? Vendo uma cena na sua frente. Sim. Filmes, né, de
psicológico, Psicodélicos. psicodélico, aqueles filmes psicodélicos, sabe? Você tá vendo tudo assim meio estranho, mas você tá sentindo tudo. Então eu tava sentindo toda a dor, tava vendo tudo acontecendo, e aí ela parou, porque ela falou, tá muito, muito desconfortável pra você. Nisso eu já tinha falado umas 50 mil vezes, eu quero cesárea, eu quero cesárea, eu quero cesárea, eu quero cesárea. Mal eu sabia que esse era o menos pior, né? Que eu ainda ia sofrer muito mais. Aí veio um período de paz, né? Que você achou assim, agora tá tudo resolvido. Ela falou assim, olha, eu não sei se eu consegui estourar essa água perto da cabeça do seu bebê, mas eu vou parar porque eu tô vendo que tá muito desconfortável pra você, então eu vou parar por aqui. E aí eu pensei, ai, ufa, o pior já passou. Agora é hora do epidural, que eu queria levar o epidural na minha espinha, né? Eles tinham que fazer um exame em mim pra saber se eu podia ter essa anestesia. E aí eles foram, tiraram meu sangue, fizeram os testes e sim, eu podia ter anestesia. Isso aí já era tarde já, tinha passado horas. E aí veio o médico anestesista pra colocar. Foi assim, foi tranquilo. Dá uma agoniazinha de sentir aquele negócio entrando na sua coluna, entrando na sua costa, mas é tranquilo, não é horrível, assim, é suportável. E aí a epidural acabou com suas dores do parto, né? Sim, eu tava Pelo sentindo resto contração do dia, ainda. até de madrugada, você sentia a pressão da contração, mas não sentia a dor. E aí eles me deram um botãozinho. O efeito da anestesia, ele vinha em que? 40 minutos? Alguma coisa assim. De tantos em tantos minutos, mas eram muitos minutos a par. Automaticamente. Ele vinha automaticamente. Eles me deram um botãozinho. Se a contração vier, você aperta. Que aí eles vão mandar. E aí a máquina manda a anestesia um pouco mais cedo. Do jeito que tava, automaticamente, tava tranquilo. E isso foi assim, a tarde inteira. Eu senti uma pressão na minha barriga, mas tava tranquila. Aí o hospital trazia comida, trazia sanduíche, umas bebidinhas. Para a Pra mim, né? grávida. Ele passou fome. E como vocês podem ver nesse videozinho que eu vou mostrar aqui, o Gustavo estava tendo um tempo, assim, horrível. Mas eu não culpo ele, porque eu tava tranquila, eu não tava sentindo nada. Mudou de enfermeira, vieram uma enfermeira e uma aprendiz. E assim, pra mim, elas foram, assim, minhas favoritas. Que elas ficaram comigo das 7 da noite até as 7 da manhã do dia seguinte. Elas, uns amores de pessoa. As enfermeiras, elas foram muito atenciosas. Elas trouxeram uma caixinha de som pra mim, pra eu colocar música pra eu ouvir pra eu relaxar e tirar um cochilo. E tinha também essas luzinhas no teto, no céu estrelado, então o quarto tava super relaxado, super relaxado. E foi bem gostoso. Eu dormi até que, porque eu não tava sentindo muita contração, eu não tava apertando o botãozinho. E aí, no meio da noite, assim, no meio da madrugada, eu acordei com muita dor, tipo, sofrendo de dor mesmo. Porque aí já era uma contração estimulada pela ocitocina, né? Sim. Pelo remedinho que eles dão. E aí pode ser mais forte do que você teria naturalmente, né? E aí tem um reloginho que eles fazem a contagem regressiva até você conseguir apertar o botão de novo. E aí eu ficava com o Gustavo, quantos minutos faltam? Quantos minutos faltam? E ele ficava olhando, calma, falta 7 minutos. E é muito legal, eu achei muito engraçado, porque eu não sabia dessas coisas. Eles vêm mexer na sua. Eles vêm jogar um spray em você. Pra saber se a anestesia tá no lugar certo. Então eles vinham com um sprayzinho gelado na minha barriga e aqui em cima, assim, no meu tronco. Que é pra saber se eu tava sentindo alguma coisa. E na minha perna também, eu acho. Eles fazem isso porque se subir pra cima do tronco é perigoso pra sua vida. Então acho que a cada hora, ou 1h30, alguma coisa assim, eles vinham com um sprayzinho. E quando foi 7 horas da manhã que o turno delas estava acabando, elas falaram, olha, você já tá 10 centímetros dilatada, então você já pode começar a puxar. Puxar não, empurrar. Push. Elas foram embora, as duas, maravilhosas. E aí chegou uma outra equipe, mais 2 mulheres. Essas aí a gente não passou, eu não passei muito tempo com elas, mas elas também foram boas. Muito atenciosas. E elas vieram pra me encorajar no empurrão, né? Pra botar esse menino pra fora. E aí eu fiquei empurrando por 2 horas. A algum ponto, elas perguntaram se eu queria um espelho. Foi na primeira hora que eu tava empurrando. Elas perguntaram se eu queria um espelho pra eu ver a cabeça do bebê vindo. Eu falei, claro. E aí dava pra ver a cabeça dele chegando bem perto, assim, sabe? De sair, mas
É um menino grande, não tava saindo. Ele nasceu com 3,825 kg. E em 2 horas empurrando, não chegou nem perto da Ele cabeça dele vinha, né? passar. Ele vinha, a gente conseguia ver, mas ele voltava. Então, eles me informaram. Quando deu 1 hora, quando eu completei 1 hora, as enfermeiras falaram, olha, você só pode ficar empurrando por 2 horas. Depois de 2 horas a gente tem que chamar os médicos para eles darem uma ajuda, né? Só que elas falaram como se fosse uma coisa tranquila, não vai ser nem um pouco traumático. Eles vão te dar uma ajudinha. Eles falaram, olha, não é a nossa primeira opção, a gente não faz isso porque a gente quer. Mas se o seu bebê não conseguir passar, a gente vai ter que dar um cortezinho de um lado pra ajudar ele a passar. E eu já tava assim, não quero corte, não quero corte. Foi as 2 horas mais rápidas da minha vida e eu nem vi passar. Elas falaram de chamar o médico, faltava meia hora ainda. Faltava meia hora, assim, porque os médicos 1 hora estavam e se preparando. meia. Deus atendeu um dos pedidos de oração que a gente fez, porque eu não queria homem me olhando e o Gustavo também não queria homem me Muito olhando. menos. A gente não queria homem na sala de parto. E o único homem que veio foi o homem que colocou a anestesia na minha costa. Daí as médicas entraram na sala, elas colocaram minha perna pra cima, assim, pra apoiar, porque eu não tava conseguindo mexer minhas pernas mais. Perdi totalmente o movimento. Elas falaram, olha, a gente vai ter que cortar. E nisso eu já tava sentindo dor. Tava sentindo, tipo, um monte de coisa. Eu não sei se a anestesia tinha passado, não tinha mais anestesia, eu não sei. Só sei que eu tava sentindo dor, tava sentindo muita dor. E eu tava chorando porque eu não queria levar corte. A gente escuta, né, que isso é violência obstétrica. Mas aí você olha pra uma médica que tá olhando na sua cara e falando assim, seu filho não tá saindo, a gente precisa cortar pra tirar a cabeça dele daí de dentro. Aí eu falei, tá. Eu só sei que eu tinha um plano de parto perfeito, que eu não cheguei, eu não usei. Vamos dizer assim, plano de parto pra quê? E aí eu falei, tá bom, pode cortar. Cortou. Aí eles tiveram que usar um instrumento pra puxar o bebê. Então eles colocaram um copo de sucção, que é um copo que eles prendem na cabeça do bebê. Quando vem a contração, eu empurro e as médicas puxam. E na hora que eles estavam puxando, o copo soltou. E isso, assim, eu não sei explicar a dor que eu senti quando aquele copo saiu. Elas falaram assim, a gente vai ter que fazer de novo. Elas colocaram o copo de novo, só que dessa vez, quando veio a contração, elas puxaram, fizeram um corte, né, puxaram, o bebê veio, a cabeça dele veio. Só que elas falaram assim, ó, quando a contração vier, a gente vai puxar, você empurra, a gente puxa. Quando a cabeça dele passar, você precisa parar de empurrar. Uma coisa que foi muito legal, que eu captei num dos vídeos, eu não acho que eu vou colocar aqui, porque é muito expõe demais. Mas a médica que tava, uma enfermeira que tava do meu lado, ela tava fazendo carinho na minha cabeça, assim. E você tá indo muito bem, você é maravilhosa, você é muito forte, você tá indo muito bem. E elas, o tempo todo, sabe, bem encorajadoras. E a mulher falou, isso, muito bem, porque eu tava respirando assim. E elas, isso, muito bem, muito bem. Porque aí a cabeça dele já tá pra fora. E aí eu acho que é pra não acontecer um estrago maior, acontecer um rasgo maior, elas pedem pra gente respirar pra poder passar o ombro dele e o resto do corpo. Tiraram ele veio um pouco desmaiado. O menino não tava chorando, o menino tava roxo. Me deram ele, daí elas começaram a limpar. E aí o meu plano de parto dizia que eu não queria que cortasse o cordão umbilical até que todo o sangue tivesse ido pra ele. Só que como ele não tava mexendo, ele não tava muito acordado, eles tiveram que fazer um pouco de massagem nele. Então o Gustavo cortou o cordão, eles levaram o bebê pra outra mesinha, o Gustavo foi junto. Daí eles... Ai, que gostoso! Ai, que gostoso, mamãe! Ele ainda assim não tava muito chorando, ele não Ele gritou. chorou, né? Ele deu uma Ele deu uma reclamada. choradinha de leve, assim, mas não aquela... tipo um chorinho assim. E aí Demorou pra chorar trouxeram mais. ele de novo pra gente e ele ficou bem quietinho assim no colo. Eu acho que o fato de que o bebê tava no meu colo, eu não tava nem ligando pro que tava acontecendo comigo mais. Elas me costuraram. Eu tive o corte de um lado, que elas fizeram, as médicas, e eu tive um rasgo do outro. Então eu tive que levar ponto dos dois lados. Eu senti um pouco de dor nessa hora. Aí elas falaram, a gente vai aumentar a Anestesia local? anestesia local, né? Pra gente poder costurar. E aí
nós viemos pra casa. Ele nasceu na segunda-feira, a gente foi pra casa terça-feira, fim de tarde, começo de noite. E aí a nossa vida mudou completamente. Uma coisa que é importante ressaltar é que normalmente o primeiro parto é o mais difícil, porque o seu corpo não tá nem um pouco preparado pra passar por toda aquela pressão. Acho que a segunda, nas próximas experiências, elas são mais tranquilas. Seu corpo já enlargueceu tudo que tinha pra enlarguecer. Seus ossos já estão preparados, né? Pra criança só sair de dentro de você. Então eu acho que próxima, daqui a uns anos, muitos anos, vai ser mais tranquilo. Graças a Deus, de alguma maneira, eu consegui estar com ela em todo momento. Desde o tempo das contrações, quando passou o efeito da epidural, que ela estava sofrendo bastante, até o momento do parto mesmo. Eu acompanhei absolutamente tudo. O corte foi assim, eu tava sofrendo por ela, eu tava sentindo dor por ela. Man, foi traumático para ela, mas foi traumático para mim também ver ela sofrendo daquela forma. É importante, afinal de contas, que o homem esteja junto. Com certeza. Porque mesmo que eu tava sentindo toda a dor, eu não tava me sentindo sozinha. Eu acho que se eu tivesse passando por isso sozinha, teria sido muito mais difícil. Eu não ia sentir que eu ia ter apoio. Por exemplo, quando eu tava com dor, você vinha pra segurar minha mão. Ou quando eu precisava de um drink, eu precisava tomar alguma coisa, você corria lá e pegava comida pra mim, o suquinho pra mim, pra eu poder recuperar minhas energias. E a conclusão que eu cheguei é: minha esposa é muito mais forte do que ela jamais imaginou. Verdade, concordo. Muito forte, muito corajosa. Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha traumatizado muito vocês. Mas, se eu traumatizei, eu só queria dizer que vai passar. Eu fiquei traumatizada, meu neném tá aqui, faria tudo de novo por ele. E é isso. Tchau!